bem, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um podcast Pra Cada Ponte. Estamos aqui eu, Samuel, meu amigo professor Felipe, nosso amigo Yuri, e estamos aqui para trocar uma ideia, aprender um pouco e, enfim, encher a nossa cabeça, porque, bom, todos nós somos muito ignorantes e queremos aprender um pouco, né, como pessoas importantes, não? É um pouco difícil, mas a gente tenta, né, cara? Estamos tentando. Sentido. É isso aí. Conversar hoje com o Pedro Antônio, gaúcho de Santa Catarina, é isso? Como assim? Torcedor do Glória do Desporto Nacional, é um time nacional, internacional, vim de vermelho em homenagem ao Internacional. Colorado, é verdade. Yuri com as camisetas, hein? Foi candidato a vereador, você poderia começar cantando essa música de campanha pra gente? Boa. Agora eu tô curioso. Rapaz. Agora... Contar um pouco da sua história, da questão, o envolvimento a respeito da causa ambiental, desde ou fundação de partidos políticos, um pouco da sua história pra gente. Legal. E é isso aí. Muito bom. Seu Pedro, tudo bem? Obrigado por estar aqui. Bem-vindo. Tá? Obrigado por ter aceitado o convite. A gente está começando agora, tal. Muito obrigado. Candidato a vereador. E aí? Como que foi a campanha? Como que foram as coisas na época da eleição? Que foi meio atípica, né? Convenhamos. Completamente atípica por causa do lance da pandemia e tal. Totalmente atípica. Primeiro, muito obrigado, Felipe, Samuel, Yuri. Eu sou catarinense, como ele disse, né? Mas sou filho de gaúchos, meus pais são gaúchos. E lógico que tem uma influência nesse sentido, mas é para não ter inimigos aqui no meu ambiente, aqui em São Paulo. Então eu me dou bem com corintianos, com palmeirenses. Isso já é uma grande coisa, senhor Pedro. Com são paulinos, apesar de batê-los, sempre quando nos encontramos a gente sai com uma vitória. Os santistas. Mas só nós quando o estamos Corinthians tudo bem. deixa. Aí o Grêmio passa pro lado, embarca no avião, vai embora, já se esquece tudo. E só fica uma tristezinha aí que é normal. Bom, vamos lá. Essa campanha foi totalmente atípica e aqui em Mogi Guaçu ela teve um desenrolar diferente. Primeiro, teve um início diferente. Nós tivemos uma quantidade de 6 candidatos a prefeito. Claro. Né? E uma quantidade enorme de vereadores. E com um dado também que é interessante, que as principais figuras, os antigos, né, o atual prefeito não disputou a reeleição, ficou de fora. Os ex-prefeitos, que sempre são figuras que impactam no processo eleitoral, né, saiu um, entra o outro, também estiveram fora. Então foram 6 candidatos que estavam disputando assim livre dessas pessoas, né? Embora tenha alguns que já participaram de outras eleições. E ela foi atípica nesse sentido, porque se deparou com um quadro em que a sociedade está ainda totalmente recolhida, ainda meio que um pé para fora, um pé para dentro. Sim. Pelas normas, né, pelos protocolos de saúde. Então a participação popular mesmo no processo eleitoral foi meio que à distância. E os meios que foram utilizados nessa eleição já foram experimentados na eleição passada, na eleição presidencial, que tinha um setor fazendo uma campanha mais aberta, e outro em especial que foi eleito, utilizou-se muito da mídia social, claro, né, dos blogs, dos WhatsApp, Facebook, Facebook, tudo isso. Claro. Então, e nessa eleição teve um impacto interessante, né? E dá para a gente ter algumas conclusões sobre esse processo. Mas foi bem atípica, sim. Agora, eu tenho uma história, né? Eu comecei assim, me interessar, sempre tive um interesse muito grande, né? Mas efetivamente já aos 16 anos eu já tinha uma participação, um interesse direto com o processo eleitoral,
estava muito vinculado aos municípios. Depois dos 18 eu comecei a ter uma visão e uma preocupação, um entendimento maior de Estado e de país, né? Daí eu comecei a ter uma militância mais intensa. Sempre aqui na região? Isso que eu ia perguntar, já estava aqui em Mogi Guaçu? Ou... Eu vim para cá moço ainda. Eu vim para cá com de 16 para 17 anos. Okay. Eu já tinha lá onde eu estava em Barretos, eu já tinha uma certa aproximação. E aqui, eu cheguei aqui em 78, estava num processo eleitoral, depois 80, em que eu tinha pouca familiaridade com o pessoal local. Em 82 eu comecei, daí eu já estava assim, filiado a um partido político e já estava militando, né? Eu tinha um vínculo com a esquerda. Nós participamos, eu de maneira direta aqui, na formação do PT, lá em 81 para 82, né? Então de lá para cá eu assim, me aprofundei bastante e tive em vários momentos assim umas participações mais para fora do que para dentro. Né? Porque aqui dentro, no município, a coisa é que nem Copa do Mundo, acontece só de 4 em 4 anos. E as pessoas, elas se reservam ao longo dos 3 anos e tanto e só voltam a se posicionar e se manifestar nos momentos de candidatura. E aí é uma coisa que eu sempre divergi, né? Eu sempre estive meio que ausente, mesmo estando presente, porque eu sempre continuei fazendo, pensando, costurando alguma coisa, e fica meio que na solidão, né? Porque são poucas pessoas que fazem isso, né? Articulando, no meio do processo tem eleições, é sempre de 2 em 2 anos. 2 anos é a eleição estadual, federal. Que agita também o município, né? Federal. Que agita, que de uma certa forma tem uma certa influência aqui, mas tem um impacto no Estado e no país. Claro. Né? Que essa é uma eleição importantíssima, que nós não damos, o cidadão comum não dá tanta importância. É isso que eu ia comentar, eu queria saber exatamente isso, o cidadão guaçuano, o povo da região, né? Como que é o envolvimento dele com política em geral, porque, assim, o senhor falou que o envolvimento vem desde 78 e tal, esses dias conversando com uma pessoa daqui, ele falando das elites políticas do Guaçu sempre se alternando e praticamente os mesmos grupos, né? O Walter Caveanha, a família Caveanha desde 70 vindo e tal. Como que é o envolvimento? A galera se interessa pelo assunto regional, pelos temas regionais ou é meio... Felipe, isso passa muito pela formação, né? Esse é um fato. Em todos os lugares, não é? Aqui sempre há muito se fala no Nordeste que os coronéis que administram, quer dizer, são aquelas famílias mais abastadas que acabam dando o tom de como as coisas vão acontecer, quem é que vai ser lá no local deles. Aqui também. Tem um quero poder dizer que são econômico, coronéis, vamos dizer. mas são famílias tradicionais, né? O povo mais simples, até pelo processo de educação no país, aqui no Brasil, ser muito ainda... não vou dizer pobre, está muito centrado, né? em ensinar muito o beabá da vida cotidiana aí que se usa, e não se entra no processo cultural, político, social, dos povos que habitam os municípios, né? Que a vida acontece no município. Né? O governo do estado de São Paulo está em São Paulo, mas São Paulo é o estado. Sim. São Paulo, onde ele está, é a cidade de São Paulo. Aqui nós estamos em Mogi Guaçu. E a vida acontece aqui. Então, não tendo essa cultura, que eu acho que é importante a gente observar isso, que todos os países aqui da América Latina têm um conteúdo, os jovens têm um conteúdo social, político, muito mais, assim, aguçado do que a nossa juventude aqui, né? Aqui a gente é bombardeado, o jovem aqui é bombardeado por um conjunto de coisas muito grande e que as atenções deles acabam se voltando para outras coisas e não para aquilo que de fato interessa. Então a eleição,
quando ela acontece, encontra a sociedade de uma certa forma desorganizada, desestruturada em termos de pensamento, de entendimento, e a gente acaba embarcando, né? Nessa eleição você escolheu qual candidato a prefeito? Nós tínhamos 6. Ideologicamente, exato, do ponto de vista qual ideológico. deles que se apresentaram no sentido ideológico? Até pensando, tocando nesse assunto, hoje nós estamos num debate, né, que um segmento da sociedade começou a questionar alguns setores da educação que chamam a clientela, os alunos, para uma discussão, para um debate mais aprofundado das questões sociais, né? Que isso se fala-se da politização, né? Que não se pode ter... Samuel me acusa muito disso. Doutrinador. Temos aqui um doutrinador na mesa. Doutrinador. Eu convoco para os exércitos lulistas. Exato. Não tem um hino nacional, né? Então. É a Internacional Socialista que eles cantam. Então, esse processo fica meio que uma discussão muito acirrada e não se chama para racionalidade. Né? A importância do jovem em entender o processo de vida em que ele está inserido, né? E aí dá todo esse tipo de distorção, né? Que não pode. Aí alguns que são um pouco mais autônomos fazem um enfrentamento. E aí aparecem determinadas coisas, algumas aberrações que de fato acontecem porque o mundo da educação é um universo. Nós temos que pensar que a educação atinge a todos. Claro. O processo assim, as escolas, principalmente as escolas públicas, todos nós passamos pela escola pública, né? Então, em todo o canto existe no país uma escola. Isso é uma coisa certa, né? Então, lá na escola da Cochinchina aconteceu uma coisa, usa-se aquele fato para impor sobre o que está acontecendo aqui, às vezes uma discussão saudável, sadia, produtiva, de que aquilo que aconteceu lá está acontecendo aqui, e acaba que importando, cruzando essas coisas e transformando essa situação, né? E o cidadão comum, ele não tem a informação necessária, ele acaba achando, ficando na dúvida, então ele se abstém. E aí acaba se acontecendo esse processo, né, de aquietamento de determinadas coisas. E isso contribui para a desinformação, claro. Né, a falta de cultura nossa. É o que eu falei agora há pouco, né? Um jovem, né, que a Venezuela, coisa e tal, tem uma série de coisas sobre a Venezuela. Mas um jovem na Venezuela, ele tem muito mais posicionamento de nação. Isso é sério. Claro. Do que... Vamos pegar assim, um jovem comum lá, em relação ao jovem comum aqui no Brasil. Na média, eles têm uma consciência. Eles teriam uma consciência maior. Na Bolívia, no Equador, em qualquer lugar que nós formos, aqui na América Latina, nós encontraremos, na praça, você consegue conversar sobre o sistema de governo, o que acontece lá, como é que as coisas acontecem lá, e você recebe respostas. Não recebe pura e simples repúdios e coisas assim, né? Então, aqui no Brasil, eu vejo, sempre vi assim, acho que nós temos que ter, e por isso eu sempre me pautei, eu sempre me interessei. Quando nós tínhamos os jornais, Folha de São Paulo, Estadão, Jornal da Tarde, aqui em São Paulo não circula o Globo, mas eu sempre li. Qual jovem que hoje dedica-se um tempo para sentar à frente, por exemplo, ouvir a voz do Brasil, né? Trabalha-se com um preconceito. Pô, essa voz do Brasil é uma encheção de saco. Entra dentro do rádio e não sei o que. A gente tem que desligar o rádio porque queria ouvir uma música, tem que ouvir esses caras. Eu me sentia meio maluco ouvindo a voz do Brasil, cara. Eu falo, caramba, eu acho que só eu tô ouvindo isso. Mas assim, hoje em dia, por exemplo, se a gente pegar tudo que o senhor falou, o jovem, em regra, ele tem acesso a um monte de informação, tal, né? Nossa senhora. Pois
Felipe, mas eu vou emendar uma questão. A gente importou até o termo fake news. Sim. Porque assim, aliás, tanto as eleições presidenciais últimas, quanto as municipais que houveram agora, houve muito essa questão, fake news aqui, grupos de WhatsApp, Facebook e tal. Como é que a gente vai filtrar essas informações se, como o Pedro bem disse, não existe um preconceito, né? Não existe uma bagagem ou uma leitura múltipla. Você lê um jornal, uma preparação. Outro. Exato, para você receber aquela notícia, filtrar se aquilo faz sentido ou não, né? Então Exatamente. você tem que ter uma fonte e outra e comparar, né? Eu acho que essa é uma grande dificuldade, entra um pouco nesse ponto que você colocou. Exatamente. Quando nós estamos desinformados, a desinformação passa a ter mais peso, porque ela nos afeta. Claro. E é mais gostoso receber uma notícia, é verdade, eu quero que seja Olha, verdade. o que ele fez. Exato. Né? Exato. É muito louco isso. Mas assim, existe um projeto político, pelo menos no sentido de melhorar a educação, principalmente no âmbito regional, assim, né? Repensar o formato da educação, dar um aporte maior para o professor de dentro da sala de aula, tal, ao invés de hostilizar ele de todas as maneiras possíveis dentro da sociedade. Existe isso. Ó, tem formas, mas elas precisam ser muito bem interpretadas, senão elas passam primeiro pelo crivo da doutrinação, né? Do moralismo, né? Ou moralista ou extremista, né? Esquerda. Sempre quem está e é isso que é importante, né? A sociedade tem que ter, quando se depara com um processo eleitoral, no momento da eleição municipal, ela tem que se recolher para analisar isso, para estudar isso. Como é que está o nosso município, né? E o que nós queremos para ela. Não é pela cor dos olhos do candidato. Mas é isso. Teve um tempo aqui que um dos jingles da campanha eleitoral aqui é "Este moço de olhos claros", uma música do Benito de Paula, de sorriso inteligente. O senhor não cantou da campanha aqui ainda, tem que cantar até o final. Sua música tem que cantar até o final, tem que cantar. Música. Do Pedro foi o hino do Grêmio. Até a pé nós iremos. Então, e isso é emblemático, né? De repente toma conta das pessoas, e aí vamos escolher esse. E por incrível que pareça, para quem acompanha o processo, é uma coisa que está por trás, e as pessoas perguntam como é que estão as pesquisas, né? Existe muita pesquisa, aí pega um pouco a parte científica do processo eleitoral, tem muita pesquisa rolando, né? E a gente sabe mais ou menos, as pesquisas colhem nos diversos pontos da cidade aquilo que as pessoas estão pensando e estão querendo. E isso orienta normalmente o candidato a falar aquilo que está sendo um anseio da população lá naquele bairro, né? Ele se reveste dessa verdade, não se sabe, aí é uma questão que eu tenho dúvida, né? Ele se reveste dessa verdade porque ele colhe a informação premeditada, né? Foi colhida aquela informação e ele vai até lá e ele fala aquilo que agrada as pessoas, né? Ele se abstém de discutir com aquelas pessoas a realidade em que eles vivem lá, o que é que precisa ser feito lá e o que é que tem deles, né, no sentido de fazer com que as coisas aconteçam positivamente lá, né? Então é um jogo muito interessante. A eleição, ela se apropria da metodologia científica para se apresentar. Aí normalmente há sempre aquela decepção, né? Hoje o governador Dória o Bolso Dória, né? É a grande tristeza do povo de São Paulo. Samuel tá triste. Todos estamos, vai. Ele virou comunista, ditador, e se a gente continuar falando mal dele aqui, o Samuel vai embora. não. Samuel colou adesivo no carro. Colei. Colou adesivo. Sim, eu sou amigo do Holiday. Ele é um homem de mídia. Sim, com certeza. Nós temos que entender isso. Claro. Se jogar um microfone na mão do Dória, ele convence muitas pessoas. Sim.
E ele convence por quê? Porque ainda nós não temos uma bagagem de entendimento, embora você tenha tido naquele momento a opção por ele, faltou informação dele, sobre ele para você. E imagina para o cidadão comum o quanto faltou, né? Então depois a gente vai descobrindo, porque ele se apropriou, ele ganhou São Paulo, na prefeitura de São Paulo, como João Trabalhador, né? Ele não... E fazendo uma forte oposição ao Lula, especialmente, né? Foi um momento em que as coisas estavam acontecendo... Porque o sentimento anti-Lula, e anti-PT também, mas anti-Lula, era forte, e ele surfou um pouco nessa onda, né? Vamos pegar esse fator. Então, e aí a gente falava exatamente para centrarmos a ideia de que aqui no município nós vivemos e as questões nacionais que de repente a gente acaba refletindo aqui não tendo isso. Claro. O Dória passou por tudo aquilo, fez tudo aquilo, foi vitorioso porque impingiu um preconceito, né? Mas vamos retomar um pouquinho antes. O Lula, quando saiu da presidência da República, ele saiu com quantos % de aprovação de opinião pública? Mais de 80%. 87%. Percebe a volatilidade da opinião pública, que se transforma da noite para o dia? Claro. Se pensarmos em questão macro, um governo que a Dilma tinha uma aprovação altíssima, na casa dos 60%, quase 70%, né? Mas usando-se das mídias sociais, de repente ela começou a cair dentro de um processo ainda na gestão do governo, assim, assustadoramente, né? E foi assim foi fazendo com que ela fosse caindo na opinião pública, o conceito dela, que foi respaldando um outro lado do quadro político que o povo brasileiro ignorou completamente, que quem estava batendo não era as pessoas mais credenciadas para bater, Claro, né? Pela desinformação, abraçou-se aquele bate, né? E passou-se a valorizar tudo que vinha de cá, né, contra lá. E aí deu o que deu. O país entrou numa situação que nós estamos até hoje. Né? Já apareceu vários santos milagreiros, né? O último que está aí, que está quase que jogando a toalha, é o Posto Ipiranga, né? Jogando a toalha porque ele não consegue equacionar uma situação que é social. Não se resolve uma questão social na ponta da caneta, única, exclusivamente pensando assim. Então é preciso repensar uma série de coisas. Então, eu acho importante isso, né? A gente pautar pela informação, é o estudo, é o dedicar-se um tempo para as coisas que se dizem importante para a nossa vida, né? E o processo da educação e da cultura é muito importante nisso, né? Então o Brasil precisa, por exemplo, nós temos, se dividirmos o país por regiões, nós estamos no Centro-Sul, né? Quando nós passamos da fronteira aqui ali de Registro para baixo, nós começamos a descer São Paulo, a Serra do Café, nós já começamos a sentir um ar diferente. Sim. A gente já começa a encontrar pessoas diferentes, né? Então, há uma cultura mais definida do sul para baixo. Aqui para cima, é uma miscelânea, claro, total, que a desinformação impera, é um solo fértil para desinformação, para algumas coisas que não são muito, assim, palpáveis na vida das pessoas. Então a gente fica muito que à mercê. E os municípios, a gente falava também dos municípios, aqui onde a coisa acontece. Claro. Então, de repente, o moço dos olhos claros, de sorriso inteligente, vira uma coisa abraçada
pelo cidadão comum e ele passa a acreditar. Até o momento em que ele começa a se decepcionar, porque o príncipe encantado não continua sapo, né? Não adianta beijar que ele não vira, A né? gente teve um personagem assim que foi o Collor de Mello, né? Cara, aquela coisa midiática, né? Produzido. Já O nos cara correndo ali, 89. as donas de casa, pô, olha que cara bonito. Caçava marajá. Caçava, né? Imagina o cara com Cola, arco e flecha, né? Dando uns chumbinhos no Sarney. Eu não sei, talvez a gente possa entrar Sarney, desculpa, viu? na questão psicológica que afeta as pessoas, né? O Yuri, aliás, um parênteses, o Pedro é psicólogo também, acho que vale a pena colocar, então acho que a gente pode entrar nos âmbitos aí da psique humana, né? Psique dos eleitores. Também tem muito Psicologia no disso. processo eleitoral. Tem muito disso. O ex-presidente Lula, ele quando ele começou a se deparar, um dos principais problemas que ele começou a enfrentar, e ele fala bastante disso, que era a síndrome do vira-lata do povo brasileiro. Tudo de lá é melhor que os de cá, né? Então, essa síndrome faz com que a gente tenha uma posição mais de servir, né, do que ser propriamente ter altividade, né? Nós também Falta no brasileiro essa... nós também somos gente, nós também somos um povo, somos uma nação, nós também temos valores, né? Essa é uma questão muito séria e pega em todos os aspectos da vida social, isso pega. E nós voltamos, por incrível que pareça, esse sentimento está mais aguçado novamente. Por um momento nós começamos, foram anos bons, nós começamos a ter autonomia, né? A ir na loja e comprar, embora fosse o carro 1000, né? O 1000zinho, o carro popular, mas quantos de nós, vamos falar a verdade, né? Não nos apropriamos de uma coisa que nós só víamos lá em determinados bairros, né, da nossa cidade, vamos falar assim, nós só víamos ali no alto daquela parte da cidade. Nós não víamos para cada ponte. Nós não víamos para cada o maestro das palavras. não víamos tanto para cada ponte, né? Ou como não víamos para lá da ponte, do viaduto, né? Claro. Era uma coisa mais que centrada. Então, nós nos apropriamos daquilo que era desejo, as pessoas passaram a acessar, né? Porque tinha emprego, renda e uma série de coisas. Então, isso é importante que se observe. Sr. Pedro, mas tem uma razão, por exemplo, o senhor tem uma formação de psicólogo e tal, né? Que o Zito estava comentando aqui. Tem como a gente tentar analisar esse tipo de povo violento, odiento que está se mostrando aí nos últimos tempos? Tem a ver com todo esse processo político pura e simplesmente? Ou a gente sempre foi assim? Já estava ali guardadinho e foi agora um estopim para isso. Tal. Quem foi que recentemente falou, me fugiu o nome, que a única coisa de boa, de bem, de bom, não de bem, né, que esse processo passado, com a eleição desse presidente, trouxe, foi de fato mostrar uma coisa que estava escondida, né, na nossa sociedade, né? Esse lado que você cita aí, Felipe. Eles não estavam encontrando vazão. Por incrível que pareça, as mídias sociais, elas permitem o anonimato, né? E aí as pessoas começaram, né, que tinham esse sentimento, começaram a se expressar com mais tranquilidade, né? Com mais segurança, né? Então não se sabia de onde está vindo. Você não sabe de onde está vindo determinada coisa que está te afetando, falando de determinada pessoa, e ela se alastra, né?
e acaba virando verdade. E aí a gente cai no pensamento, isso é natural do ser humano mesmo? Tipo, ele é odiento, reprime o ódio, não. E aí quando dá a válvula de escape? Não. Eu tenho, aí é uma questão muito pessoal, no sentido filosófico, meu de formação religiosa. O ser humano, por si próprio, ele é bom. Pela própria natureza, pela sua formação, né? Todos nós temos, acreditamos em alguma coisa, temos escrituras sagradas, uma série de coisas. E o princípio está muito claro, né, no livro do Gênesis. E Deus fez o homem e viu que o homem era mais ou menos. Está escrito isso? Não. Ele fez o homem e viu que o homem era bom, certo? O problema é o ambiente, e aqui nós estamos vendo com clareza isso, que o ambiente está nos fazendo, né, é a convivência em que se vai aprendendo, hoje está se manifestando, né? Manifesta aquilo que é um fenômeno. Não manifesta, eu acho que o grande lance é esse, o homem manifestar a sua natureza divina, aquilo que ele é desde o princípio, né? Bom, e há esse conflito, né? Eu tenho a impressão, assim, a gente é um pouco saudosista. A gente tem, eu pelo menos tenho um pouco, não sei vocês, mas aquela coisa, na minha época era melhor, quando eu era criança não era assim, quando eu era jovem não era assim e tal. Eu tenho a impressão que isso vai se repetindo ao longo das gerações. Por que a gente tem isso? Eu acho que isso até entra um pouco na questão política também. Essa molecada não sabe votar, ou essa molecada não sabe isso. Talvez a sua geração tenha com a nossa. Não, né? Do tipo, quando nós falamos isso... Já ouvi muito, hein, cara? Se eu falar isso, entenda o seguinte, se eu expressar para você, ao meu tempo era melhor, eu estou admitindo de que eu falhei em alguma coisa. Claro. Ou que esse não é o seu tempo, que agora não é o seu tempo também, né? Agora também é meu tempo. Exato. Meu tempo é hoje. É hoje, é aqui. Entendeu? As pessoas que ficam foram pessoas que só viveram uma coisa e não trabalharam as coisas futuras. Hoje é muito bom. Claro. Hoje é muito bom. Nós estamos num mundo de facilidades, de coisas extraordinárias. No meu tempo, vamos falar assim, lá no meu tempo, universidade, faculdade, era para um grupinho muito pequeno de pessoas de cada cidade. Né? Nós estamos vivendo hoje um tempo em que a universidade, em especial as universidades públicas, estão ao acesso de todos. Então eu não encontro hoje razão para o jovem não estar investindo nele, se capacitando, se formando para fazer os enfrentamentos futuros. Claro. Né? Aqueles que estão investindo, se dedicando, pensando no conhecimento como um instrumento primordial para se enfrentar o mundo, esses sim também tem tudo. Eu não posso dizer que hoje, para mim, isso lá atrás, por isso que eu avalio que hoje é extremamente bom, né? Muito bom. A minha opção era trabalhar para poder comer. Giló, ou pra gente... hoje tem bastante giló. O pensamento das famílias era... eu sou o 3, 6, eu sou o 6º de 9, oficialmente, mas o conceito de família era ter, os pais, era ter filhos para poderem produzir, claro, para poderem obra, subsistir. Né? Era a produção de mão de obra. Né? Então, no nosso tempo, no tempo do papai e da mamãe, lá atrás, esse era o que imperava. Talvez um pouco da falta de conhecimentos dos nossos, esse conhecimento de vida, não conhecimento acadêmico, se deu em virtude dessa situação, né? Porque não tinha-se essa opção, né? Aqueles que peitavam a parada, eu quero estudar, eram bravos, guerreiros,
que faziam tripla jornada, né? Trabalhavam, e era tudo no cash. É extremamente mais desafiador como é hoje. Hoje a gente tem um nível de prosperidade e conforto diferente. Exageradamente, né? Não, nós estamos longe, por exemplo, do padrão europeu. Claro, com certeza. Temos que ter claro isso. Mas comparando na linha do tempo, né? Na linha do tempo, claro. Se voltarmos atrás, o padrão lá atrás era extremamente precário. Né? Hoje nós estamos num nível de... Né? Mas ainda estamos muito longe do padrão europeu, do velho mundo. Eu não acho não, gente. Ó, o Brasil é uma maravilha. Você falou da questão de trabalhar e comer tudo, eu vou aproveitar e vou mudar de assunto. Segundo os meus contatos lá de Brasília, sabe os contatos de Brasília? O seu primeiro emprego, os seus primeiros empregos, um dos primeiros foi trabalhar no matadouro, em açougue, mexendo com carne. E hoje você é vegetariano. Certo. Essa virada, quando, por que aconteceu, o que te motiva a esse... Hoje, eu já estou há 10 anos que eu e a minha esposa, nós não fazemos ingestão de nenhum tipo de proteína animal. Né? Assim, ainda na condição de vegetariano, nós ainda comemos o ovo, bebemos o leite, coisa e tal, mas nada que tire a vida de alguma espécie, né? Mas o franguinho cria-se lá que nem água. Não. Aquele frango produzido lá em 21 dias, 20 dias, que a cada dia se torna mais precoce a produção, ele é uma vida. Então é uma opção que nós fizemos, aí pegando um pouco o sentido religioso que nós frequentamos, a filosofia religiosa que é da Seichonoye, que traz muito a questão do budismo, que não é só budismo, mas pega essencialmente a questão do cristianismo, coisas que são importantes, né? E fazendo uma leitura mais aprofundada das escrituras, a gente vai concluindo, quase que de maneira natural, que é preciso se ter um comportamento também ético e responsável também até no ato de comer. Né? Aquilo que a gente conversava há pouco. É inconcebível para mim, agora, assim, com uma avaliação mais apurada, de se consumir 7 quilos de grãos para se fazer 1 quilo de proteína animal. Né? 1 quilo de carne hoje, aqui no Brasil nem tanto, porque nós ainda temos a produção centrada ainda no pasto. E aí uma discussão, né? Que nós vamos entrar na questão ecológica, né? O Pantanal estava pegando fogo esses dias. Foi o né? Felipe que foi até lá. A Amazônia, a floresta amazônica, né? Pegando fogo. O pessoal, nunca se teve tanto desmatamento como se tem agora. Para quê? Para a produção de gado mesmo, de pastos para manutenção. Então aquilo que é de um lado positivo, o gado se alimentar do pasto, é bacana. Agora, desmatar, queimar para gerar pasto, para produzir a proteína, já é uma coisa que nós precisamos pensar bem, né? Eu sou terminantemente contra essa. Acho que nós já temos um plantel, precisamos inclusive caminhar no sentido de diminuir isso, essa dependência, né? E foi esse tipo de discussão que o senhor tentou inserir no debate público, na candidatura, aqui na região? Como se discute pauta ambientalista numa região como Mogi Guaçu? Quais as direções aí? Olha, foi muito incipiente, porque a campanha eleitoral ela tá restrita a 45 dias. Pouco tempo, né? E as pessoas, Pedro, desculpa te interromper, param para ouvir esse tipo de tema?
Ou ela quer saber se vai liberar ou não arma, se vai poder fazer isso ou aquilo. Eu tenho essa impressão. Não, ela é conflitante. Ela para pra ouvir, não. É meio ambiente péssima. faz sentido. Uma questão ok. menor, né? Acho uma Não é questão menor. Não, na prática ela é extremamente maior. Não, mas eu falo às senso pessoas, comum. assim. Pro senso comum. O senso comum é uma agressão. Né? Porque o que nós gostamos? Dentro do senso comum. Você fala assim, determinado tipo de refrigerante tem um conjunto de produtos lá dentro que não te fazem bem. Né? Intelectualmente, ele vai ouvir. Mas ele vai pesar o quê? Que na hora que ele pega o copo de refrigerante, o prazer que ele tem. Absolutamente. O senso comum quer saber se vai ter churrasco, se vai ter cerveja e o preço disso. Se for afetar o preço da carne e da cerveja, bom, temos um problema. Do contrário, eu acho que tá tudo certo. Né? Exatamente. Okay. Então, foram 45 dias. Não dá, porque é uma coisa que muda comportamento. Né? Por exemplo, eu coloquei uma questão que era importante. Acho que nós temos uma rede pública de ensino que alimenta um número muito grande de crianças, né? E de repente, hoje, dentro do senso comum, não ter carne na alimentação, na merenda hoje, é motivo para ir para a galera, né? Ir para os meios de comunicação denunciar, né? Percebe? Né? Eu proponho aquilo que o Eduardo Jorge, quando foi secretário de Meio Ambiente em São Paulo, que é do PV, ele é ex-companheiro de PT, de fundação do partido, ele é um cara interessantíssimo. O SUS, a formação do projeto do SUS lá nos anos 70, 80, ele era a linha de frente. Nós temos o SUS hoje que respondeu positivamente essa demanda do coronavírus, que está respondendo, fazendo um grande enfrentamento, porque a rede privada está meio que ausente, né? O SUS foi hoje nós sabemos que existe o SUS, né? Ele foi um dos articuladores que levou para dentro da Constituinte de 88 a formação do SUS, né? Porque ele fazia saúde, ele é médico e sanitarista, fazia saúde pública na Zona Leste de São Paulo, tinha um grupo muito grande de pessoas que eram envolvidas com isso. Ele chegou a ser candidato a presidente. Também foi recentemente na última eleição. Eu acho que eu votei nele em alguma época. Eu votei 2014. Olha o Zito surpreendendo aí, cara. Pô, ele é um cara bacana, um cara legal. Mas na época ele ficou meio como um loucão do debate. Por quê? Meio um Enéas, assim. Porque a pauta que ele representa, a pauta que ele quer discutir é uma coisa que assusta as pessoas. E ele não falava politiquês, ele era um cara real. Assim. Eu lembro uma pergunta assim, do Boris Casoy. O Boris Casoy falou: e qual a sua intenção de manter tal programa assim, 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 assim? Ele falou: não, eu vou manter. Acabou. Sem ficar dourando a pílula e tal. Falou, não, o programa não está funcionando, eu vou manter. E acabou, né? Sem não ficar... Vamos enfeitar o pavão. Vamos enfeitar o Que é o pavão. que o político que a gente conhece, que a gente tem na nossa cabeça faz, né? Tipo, E uma das coisas que está aí, que não é levado, ele é um dos principais pensadores aqui para o Brasil, e o ex-ministro da Saúde, o José Serra, pegou e implantou, que era o remédio, os genéricos. Ele é um dos principais pessoas que idealizou, e tinha até um projeto nesse sentido, já que tramitava na Câmara, e o então ministro pegou a sacada e botou. E hoje é uma coisa que atende milhões de brasileiros. Então ele é uma pessoa extremamente centrada. Não é essa aparência que nós tivemos, porque ele traz uma pauta diferente, né? É uma pauta de comportamento. Então lá em São Paulo, ele implantou a segunda sem carne na rede na rede pública, fez uma gestão lá e conseguiram fazer. O simples fato de não pôr a carne, a proteína animal, mas existe outras fontes de alimento que substituem, né, naquele dia,
já deu um impacto bacana, né? Isso dá um impacto cultural também, né? Assim como fazer a escola é uma coisa que precisa repensar isso. Tem um espaço aí na estrutura física da escola em que os professores precisam até oxigenar bem essas ideias de produzir uma horta aonde as crianças do primeiro estágio, né, possam ir lá e botar a mão na terra, né? Hoje as crianças estão sabendo que quando se apresenta uma galinha para ela, né, elas falam assim, nossa, que coisa estranha, porque elas conhecem o caldo quinó, mage, isso e aquilo, desenho, que é o caldo de galinha, né? O caldo do ovo. Da onde vem o ovo, né, e essas coisas. Então é preciso repensar essa metodologia, até pegar algumas coisas, né, para dar mais. E aí, naturalmente, vai se despertar para um outro lado diferente, uma forma diferente. E aí a gente não está ver. falando de dinheiro, né? Não é recurso que eu preciso injetar no sistema. É um ajuste. Forma de fazer. Eu acho que o desafio do vegetariano, a gente estava conversando aqui agora, que nem você vai num churrasco, né? Aí, bom, o cara levou lá carne, não sei o que e tal. Tô imaginando aqui o que você levaria. Tomatinho, cebola e tal. E faz vai aguentar, hein? Aí, vai chegar no churrasco e vai aguentar, galera. Pô, mas você não... que é isso? É tipo quem não bebe. Pô, mas você não bebe, não sei o que e tal. Não, toma aí. Meu amigo, calma. Então como é que é esse desafio aí, nesse sentido? Porque eu acho que é... Primeiro deixa eu colocar uma coisa. Assim, quando a gente vê um fato assim, fulano de tal é ambientalista, né? Mas vocês nunca viram o Pedro? Eu tenho uma vida que eu faço as minhas coisas natural, de maneira natural. Não sou um ambientalista de carteirinha, de estar associado ao Greenpeace, coisa e tal, ainda. Até porque eu já meio que a gente está meio ainda dentro disso, mas ainda não consigo centrar minha vida nisso. Eu tenho um comportamento pessoal que naturalmente o vegetariano, ele já tem um sentimento ambientalista, ele já tem um comportamento, né? Quando a gente passa a dar um sentido mais aprofundado das coisas, a gente naturalmente já começa a ter um comportamento diferente, não tão agressivo. Quando você falava dessa agressividade que está nas redes sociais, um ambientalista não consegue expressar a revolta centrada no ódio, no rancor. Ele expressa o sentimento da perda de alguma coisa que tem o direito de viver, de existir, né? É diferente. Então, naturalmente, a gente vê, eu sempre levo, ou tem algumas pessoas que até para agradar, levam algumas coisas, né, própria para vegetariano, né? Na festa de final de ano, que nós não vamos ter esse ano, né, sempre tem alguém, vamos fazer isso pro tio Pedro. Ok. Né? Aí serve-se a mesa, e a gente tem que ficar esperto, né? Porque assim que começou-se a cada um a se servir, a gente tem que ir imediatamente lá e fazer o prato da gente, o meu. Porque aquele rocambole de carne, aquela coisa e tal, todo mundo deixa aquilo lá para segundo plano e vai em primeiro plano naquelas coisas que são vegetarianas. Até porque tem um sentimento natural de que aquilo é saudável. Quando eu disse que o homem é bom, ele sempre busca, pode ser de maneira equivocada às vezes, mas ele busca o bem, né? Então, ele sabe que desculpa, eu não ia falar um determinado refrigerante. Preto, que tem gás, tá? Tem uma série de componentes que ele faz mal, ele consegue saber. Claro. Né? Mas ele ainda está meio que centrado aos sentidos dele, claro, que é do tato, do paladar, o desejo, do sabor. Mas ele sabe que a água é
muito mais própria para ele, né? Então, a gente faz assim, a gente vai naturalmente convivendo, né? Nós não somos radicais, respeitamos que é natural, até porque o processo, o sistema que está aí de consumo impõe uma série de coisas para cima das pessoas, então naturalmente elas têm que ir descobrindo aquilo que é melhor para cada um, né? E que vai se chegando. Eu convivo naturalmente. Eu vou à churrascaria com os meus amigos, né? O garçom vem com aquele espeto, né? Não, obrigado. Mas você não vai querer? Ele não, fica não, ofendido. obrigado. Eu tô lá com a maionese, com a salada. Eu fui, há um tempinho atrás, eu fui com 2 amigos, né? Num restaurante que serve basicamente peixe. Era não sei o que, a brasa, pra cá, pra lá. E eu fiquei numa saia justa, o que eu vou comer? Eu pedi pro garçom, o que você tem aí que não tenha? Ele falou, nós temos um risoto de abobrinha. Falei, puxa! Fechou. Ok. Então, enquanto todo mundo estava lá se deliciando, eu vejo, naturalmente, eu não posso ignorar. Eu, no fundo, eu gostaria, um desejo meio que a longo prazo, que as pessoas passem também a se abster, porque aí deixa-se a necessidade de ter que matar algo para se alimentar. E que caminhe nesse sentido mais natural das coisas. Eu tenho a impressão, eu acompanho o canal do João Gordo, né? João Gordo virou vegetariano. E ele faz uns negócios elaborados, legais ali, cara. Tal, mas eu tenho a impressão de ser muito distante da gente aquilo, sabe? Os temperos que ele usa, a gente eu não conheço a maior parte, assim. Aí você fica, pô, esse negócio é pra rico. Eu não tenho dinheiro pra fazer isso daí. Isso, Felipe, isso é uma verdade. Por exemplo, eu consigo ir em qualquer restaurante aqui da cidade e eu não vou comer absolutamente nada que tenha a carne, ou qualquer tipo de carne, né? Então o meu prato, naturalmente, ele vai ficar, vamos falar assim, 50% do preço, do custo para o comerciante, né? Mas eu não tenho a dó, a compreensão do dono, do proprietário lá, de que eu não consumi aquela coisa, né? Ele me cobra de maneira igual, né? Então eu pago... Eu pago o meu arroz e feijão, a minha salada, a coisa fica mais cara do que a salada e o arroz e o feijão daquele que está consumindo carne. Né? Então, nós não temos ainda uma cultura, quer dizer, então fica um pouco mais caro para mim. Né? Ainda é uma coisa que está meio inacessível, né? Ela acaba se tornando mais inacessível. Você se abster e desobrigar o estabelecimento de te fornecer determinada coisa, fica mais caro para você e não para ele. Há uma inversão de olhar, né? Então, é uma pena, né? Mas isso é um processo que vai se mudando, né? Devagarinho nós temos alguns lugares que são produtos naturais, uma série de coisas. Nós já temos uma gôndola no mercado que é própria para vegetariano. Olha aí. Né? Uma conquista. Porém, 500 gramas de um produto lá... Deve ser... É 500 vezes mais R$1.000. É o preço de 1 quilo da proteína animal lá no balcão do açougue. Então, isso ainda há uma desproporcionalidade. Se há um caminho natural, eu acho que o próprio mercado também vai, de alguma forma, já estão em algum momento, fazer esse ajuste. Tem um pouquinho mais caro, mas tem umas lanchonetes dessa de rede aí, que tem um hambúrguer de plantas. Achei que o Pedro ia falar de minhoca. Ainda bem. Minhoca pode? Aí fica a questão. Minhoca pode? Não, pra quem assistiu aquele filme lá, o 5 anos no Tibete, lá do Brad Pitt, eu acho que era 5 anos.
7 anos, sim. 7 anos, alguma coisa assim. Consegue ver naturalmente que ele era engenheiro, coisa e tal, ele vai lá ensinar como é que se fazia uma casa, coisa e tal. Na hora que ele começa a cavar a terra para abrir o alicerce, o povo de lá fica horrorizado. Vai lá, pelo amor de Deus, não faça isso. Né? Porque quando ele dava uma enxadada no chão, para abrir o buraco, ele matava um grupo grande de microvidas que estavam ali. Quer dizer, é um povo que tem uma cultura extremamente, nesse sentido, muito mais evoluídas do que a nossa, né? Então é preciso estar pensando bem isso, né? Uma série de coisas. Legal. Eu penso assim, até porque nós já estamos caminhando para o fim. Infelizmente, ficaríamos aqui mais um bom tempo. A gente caminhar no sentido de naturalizar um pouco mais a vida, naturalmente nós vamos nos tornando mais pacíficos, né? Desenvolvendo naturalmente na nossa vida aquilo que hoje está se discutindo muito, que é uma cultura de paz. Naturalmente nós vamos nos tornando mais preservacionistas, né? Nos indignando com o fogo no Pantanal. Não pode ser uma coisa normal, né? Isso é chocante. Nós vamos nos tornando mais sensíveis à degradação do meio ambiente, da água, de tudo aquilo que é natural para a gente, né? Dá para a gente existir aqui nesse chão com todo esse progresso que nós já citamos no princípio aí. Dá muito bem, né? Preservando o ecossistema, né? O nosso planeta, para que se ele tenha a maior longevidade possível, né? Isso nós sempre pensamos, né? O futuro é das crianças, o futuro. Mas que planeta que nós estamos trabalhando? Vamos fazer o agora, né? Agora, né? E como é que nós estamos trabalhando no agora? O conhecimento e o entendimento das nossas futuras gerações em relação a esse processo todo. Então tem que ser visto com um olhar com muito carinho e com muita responsabilidade nesse sentido. Muito bom, fica essa reflexão aí para quem nos acompanhou aí. Puxa, Pedro, muito legal, a gente ficaria mais um bom tempo aí conversando. A gente agradece muito aí pela sua, enfim, por compartilhar um pouco da sua sabedoria. E é isso, Sidão, algum recado aí pros seus alunos? Abraço, viu, galera? Não, agradecer a ter dado a oportunidade da gente conversar aqui, ideias diferentes, galera. Esse é o objetivo do negócio. A primeira entrevista nossa foi com um pastor evangélico, agora a gente trouxe o Pedro, que tem a pauta ambientalista, o vínculo com a Fundação de Partidos Políticos, tá? E é isso, né, Zitone? Muito bom. É isso. Muito bom. Valeu, Pedro. Muito obrigado, Pedro. É nóis. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.